Vamos falar sobre a origem e a natureza dos espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Quem são os espíritos? Os espíritos são os seres inteligentes da criação de Deus. Povoam o universo fora do mundo material. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres fora do corpo físico. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isto denominamos filho de Deus? Essa é uma pergunta. Resposta: são obras de Deus, os espíritos. Exatamente qual a máquina o é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem chama sua filha. O mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois somos sua obra. Outra pergunta: os espíritos tiveram princípio? Ou existem como Deus, de toda a eternidade? Resposta: são criação de Deus e se acham submetidos à sua vontade. Quando, porém, e por que nos criou, e em que momento nos fez, nada sabemos. Há dois elementos gerais no universo: o elemento inteligente e o elemento material. Podemos dizer que os espíritos são formados dos elementos inteligentes, como os corpos inertes o são do elemento material? Resposta: isso é evidente. Claro, os espíritos são a criação do princípio inteligente. A época e o modo como essa formação se operou é que são desconhecidos. Só Deus o sabe. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Resposta: incorpóreo é o termo correto. É uma matéria quintessenciada, a matéria do espírito. Quintessenciada. É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos nossos sentidos. Essa matéria nós sabemos de onde ela vem, mas a que forma o espírito não é para nós ainda. Os espíritos têm fim? Desaparecerão algum dia? Resposta: não. Os espíritos não têm fim. Desde que nós fomos criados por Deus, viveremos eternamente. Os espíritos têm corpos? Outra pergunta. Sim. Como é formado aqui na Terra um corpo físico, também no plano espiritual é constituído um corpo para o espírito, ou para os espíritos. O apóstolo Paulo nos dá uma aula no capítulo 15, primeira carta aos Coríntios, intitulado Maneira da Ressurreição. É só estudar que o Paulo já sabia com propriedade os nossos corpos. Qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Resposta: o mundo espiritual, que pré-existe e sobrevive a tudo. Isto é, a nossa vida aqui na Terra é por demais passageira. Você sabe disso. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Olha que pergunta. Resposta: são os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se,
passam de uma ordem inferior para outra mais elevada, adquirindo sabedoria, amor. O espírito então começa a melhorar. Os espíritos foram criados, uns bons e outros maus. Será que Deus criou o espírito mau? Resposta: não. Deus criou todos os espíritos iguais, simples e ignorantes, isto é, sem nenhuma sabedoria, quando fomos criados, há bilhões de anos atrás. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. O exemplo que nós tivemos aqui na Terra, Jesus, o Cristo. Não poderia Deus ter criado os espíritos perfeitos para os livrar das provas dentro da vida? Resposta: se Deus os houvesse criados perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios desta perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Deus não dá privilégio para ninguém, porque todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência seria uma injustiça. Seria não, é uma injustiça. Nós é que temos que criar dentro de nós o mérito da nossa felicidade. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? Resposta: não têm eles, os espíritos, o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou livres. Criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. O mal é a ignorância. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. O sofrimento é voluntário. Inteligentemente, depois que nós descobrimos ao longo dos milênios que o mal não compensa, nós passamos a fazer o bem. Porque todo mal vai gerar uma dívida e, inexoravelmente, teremos que pagar, ressarcir, sofrer a dor da dor que causamos em alguém. Essa é a lei. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. E essa é a justiça divina. Deixa o assunto para refletirmos e trabalharmos dentro de nós essa nossa evolução espiritual. Grande abraço.